Muito boa noite, mais um Estilo Remy começando. E por falar em começar, é a melhor forma de você começar a sua semana de um jeito leve e bem informado. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico que atinge a todos nós, que é a liberdade de imprensa. Vamos falar um pouco dos nossos colegas e saber o que você de casa acha e o que é certo e o que é errado. O que é a liberdade de expressão e o que é a liberdade de imprensa. Mas para falar melhor disso, eu convidei o professor doutor Sérgio de Azevedo Redó, por favor, Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa. Você tá bom, Redó? Muito bem. Prazer renovado. Renovado. Aqui. Senta Muito aí, obrigado, por favor. Viu? E eu falei que esse programa de tanto prestígio. Prestígio é você vir aqui, meu presidente. Obrigado, querido. Eu sei que nós vamos falar aí dos nossos colegas, dos jornalistas, mas... O que temos que ter muito cuidado, né? Não temos que falar. Eu acho que todos os colegas do bem querem fazer o bem e trabalhar com ética e profissionalismo. É verdade, certo? é verdade. O que talvez esteja acontecendo é que o pessoal deixa e confunde imprensa livre, né? Isso. Eu estou te dizendo, vai virar uma pergunta, presidente. A imprensa cabe noticiar, dar a notícia e não ter partido. Então você vai ser... Se você tem um partido, quer dizer, aqui tem uma mesa redonda que nos antecedeu. Independente do time que o pessoal torce, eles falam de qualquer time com parcialidade. A mesma coisa tem que ser feita com a imprensa, principalmente quando é ligada à política. Você acha que está se misturando as coisas no Brasil, que as coisas estão... Muito. Na verdade, você, quando abriu o programa, Rami, trouxe muito bem. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa? A liberdade de expressão é um direito natural de todos os seres, de se pronunciar, de falar, de expressar o seu pensamento. A liberdade de imprensa, não. Essa precisa ser extremamente profissional, ética e ter o compromisso com a verdade. Muito bem. Eu vejo na imprensa, talvez você queira citar, uma imprensa tanto escrita quanto a televisiva, e hoje na radiodifusão, enfim, todo tipo de mídia na internet. Eu não vou nem falar porque a web é a casa de ninguém, né? Então, quer dizer, qualquer um se fala o que quiser e fica por isso mesmo ultimamente. Verdade. Mas eu vejo ela tendenciosa e isso não é um bom jornalismo. De jeito nenhum. Na verdade, o que se precisa é ter a responsabilidade com o público ouvinte. A informação, ela tem que sempre ter a conotação educacional, onde você pode transmitir didaticamente a informação para o telespectador. Por quê? Porque de forma diferente você está sendo parcial. Sim. E a imprensa tem a obrigação de ser imparcial. A verdade, também não vamos esconder, não é? Sim. Nós temos aí uma situação extremamente delicada. Quando um determinado assunto chega na redação, quando o redator-chefe fala, eu quero esse, ele já está, na verdade, sendo, não é? Tendencioso, selecionando. Mas quando ele fala, eu quero esse, na verdade, ele tem ali uma série de responsabilidades. Ele está vendo que aquele título é melhor, que aquela situação é mais oportuna para a informação do público, enfim, para isso que ele é o redator e para isso ele tem essa capacidade técnica profissional. Agora, o que não pode é, como você disse, tomar partido. E hoje o que nós temos visto, a grande imprensa, do qual os meios de comunicação fazem parte, eles estão extremamente tendenciosos, quer dizer, e, na verdade, jogando de um lado muito negativo. Por quê? Porque não está se levando em consideração a fonte. A fonte é fundamental. Você tem que ter fontes com credibilidade. E hoje a gente vê as coisas indo para o ar com fontes duvidosas, com uma credibilidade extremamente vulnerável, que não pode haver isso, ao nosso entendimento. Bom, mas o que a gente tem? Eu não quero generalizar também, Sim. porque você não pode generalizar, não é um bom negócio. Não. Né? E nós temos grandes profissionais de imprensa, grandes colegas jornalistas. Sérios. Exato. Mas, por exemplo, eu vejo, às vezes, determinadas mídias Sim. dando tiro, parece que ela quer dar um golpe, mas não sabe nem por quê. Exatamente. Ela está contra todo mundo. É verdade. Esquerda, direita, centro. É um franco tiroteio. Você tem essa sensação? Eu posso te dar um caso... Você deve. Um caso concreto.
esse episódio agora dos irmãos Wesley e Wesley Batista com o presidente Michel Temer. Sim. Quer dizer, isso é claro. Quer dizer, da forma como foi feito. Primeiro, o presidente da República jamais, em hipótese alguma, ele pode ser gravado. Só existe uma autoridade no país que tem condições de autorizar a gravação de um presidente da República. O presidente Supremo. Que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. E por que não foram pedir para ela? Porque eu tenho certeza que ela é uma profissional altamente qualificada, comprometida com a verdade, comprometida com a justiça e jamais permitiria isso. Mas não, então fizeram tudo à sorrelfa. Ou seja, sem que houvesse, na verdade, um ponto de seriedade. Tudo, na minha opinião, extremamente nulo. Sem o menor sentido. Ah, bom, mas espera aí, você está defendendo? Eu não estou defendendo o presidente Michel Temer, eu estou defendendo a instituição da presidência da República, pensando que o Brasil é a 8ª economia do mundo. Quer dizer, esses problemas, e eu posso ir um pouquinho mais, o caso também da carne. Então, na verdade, aliás, o Wesley é interligado com o caso da carne, porque eles são da JBS. Exato. Mas no próximo bloco eu quero entrar um pouco mais a fundo para dizer o mal, quando o mau jornalismo é feito, o mal faz para o país. O que ele acarreta para a economia e para o mundo. Eu preciso chamar os nossos comerciais, que é tão importante para mim, e eu gosto tanto dos nossos anunciantes, eu fico feliz quando eu vejo eles. Anunciem, por favor. E nós vamos para o comercial e, na volta, vamos nos aprofundar com o tema da liberdade de imprensa. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Boa noite, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, prazer falar com vocês. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo a honra de receber o presidente da Associação Paulista de Imprensa, Sérgio de Azevedo Redó. E, Sérgio, antes dos comerciais, nós estamos debatendo a liberdade de imprensa aqui, dos nossos colegas, sempre lembrando, não estou generalizando nada. Tem a imprensa ótima, maravilhosa, os colegas sérios e, às vezes, alguns que se perdem por aí. Verdade. E aí a gente estava dizendo do mal, neste caso, do grampo, do presidente, do atual presidente da República, Michel Temer. Sim. E eu também quero lembrar o pessoal de casa que aqui ninguém tem partido. Se o político é ruim, tem que caçar, tem que botar ele na cadeia. Que se aplique a lei. Inclusive, tenho aqui o seguinte, Rami, quero deixar muito claro, não vim aqui defender o presidente Michel Temer. Eu vim aqui defender as instituições, principalmente o jornalismo sério, de qualidade, ético e com profissionalismo. Agora, o que acontece? Nós temos hoje um posicionamento muito claro. Veja, quando você tem uma notícia com fontes que tenham falta de credibilidade, você incorre em problemas seríssimos. Mais de 5.000 plantas de... são 4.800 4.000... Ok, que seja 5.000. 5.000. Não, eram mais de 5.000. Hoje, eram 4.800. Então, 4.800. 4.700. Ok. Exato. Em razão do seguinte, hoje, se você verificar, mais de 500 já fecharam as portas. Mas eles denunciaram 21 plantas, mas só tinham autuado, comprovado 3. 3. Não, e criaram... Qual foi o resultado? Até hoje tem países que o Brasil não pode exportar carne. Exato. Um prejuízo de bilhões de dólares ao mês. Muitos empregados na rua. Falta de... A troco de quê? E outra, nossa carne é de excelente qualidade. Excelentíssima qualidade. Quer dizer, nós temos o primeiro rebanho bovino do mundo. Quer dizer, então, tudo isso em prol de quê? Para chegar aonde? Qual é a liberdade de expressão que nós estamos construindo? Sérgio, eu até entendo que quem criou esse fato não foi a imprensa. Não. Quem criou esse fato foi a Polícia Federal, ou alguém da Justiça, sim, mas algum promotor, eu não sei quem foi, mas a imprensa que noticiou. Rami, você não pode noticiar um negócio que não tem quando a imprensa foi dar a notícia, tinha obrigação de ir atrás, tá certo? Dos donos dos grandes frigoríficos, ou pelo menos desses 5, ir atrás dos advogados dele ou deles, para investigar, para obter informação e não dizer que a carne do Brasil estava comprometida e que a gente come, como disse, bife com papelão, não é? Quer dizer... Que foi comprovado depois um absurdo. Esse tipo de coisa. Absurdo, quer dizer, e tudo isso comprometeu o emprego de milhares de pessoas. Quer dizer, você fez com que hoje, passado mais de 4, 5 meses, hoje nós temos
várias famílias passando fome, dificuldade, problemas, casais que se separaram, porque é aquela coisa, quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. Quer dizer, então não tem como segurar essa situação. E quem, na verdade, é culpada é, sem sombra de dúvida, a informação mal dada, o profissional que tem o interesse de criar o sensacionalismo. Isso é altamente negativo. Quer dizer, você, um jornalista com mais de 20 anos de experiência, Rami, eu tenho o prazer de vir aqui e dar entrevista a você. Eu nunca vi você ter um deslize no aspecto, inclusive ético, no aspecto moral, no aspecto da dignidade, porque hoje, inclusive, tem vários juízes de direito que confundem liberdade de expressão com dignidade humana. Quer dizer, às vezes a dignidade da pessoa está sendo colocada em jogo, em risco, e o juiz permite com que aquilo continue a ser divulgado. E aí vem a sacanagem dessa tal liberdade de expressão, com esse termo espúrio, que eu inclusive entendo assim, que é esse politicamente correto. Não existe nada politicamente correto. Você tem que ser... politicamente correto para mim, pode não ser para você. Exatamente. Não, e o correto é correto, e o incorreto é incorreto. Quer dizer, ou você está de um lado ou está do outro. Quero falar agora um pouco da imprensa boa. Por exemplo, o nosso país, o Brasil... Que é a grande maioria. O nosso país vive hoje uma falta de credibilidade política. Fortíssima. Fortíssima. E aí sim eu acho que cabe à imprensa noticiar. Por que falta credibilidade política? Porque se roubou, porque se acabou com o país. Quer dizer, se pegou dinheiro de tudo que é coisa, tudo tinha comissão, quer dizer, praticamente, ou seja, tem político sério? Tem, mas infelizmente parece que é a minoria. Muito pouco. Quer dizer, virou o certo virou errado, o errado virou certo. Pior do que isso, Rami, nós estamos sofrendo uma crise moral como nunca o país enfrentou. Em toda a sua história, nos mais de 500 anos. Nunca teve isso aí. Tá certo? Nunca Por isso tivemos também a uma dificuldade crise moral de voltar ao país, essa demora do país entrar no eixo. Se bem que já está começando a sinalizar um pouquinho a economia, com essas mudanças, mas muito lentamente. Muito lentamente. E mais do que isso, nós precisamos com que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro, que este sim é que é o trabalhador, é o que sustenta essa nação, é o que paga os impostos, é o que faz tudo isso acontecer, como agora, essa excrescência dessa reforma política em fazer com que saiam dos cofres públicos 3,5 bilhões para financiar as campanhas. Veja, eu acho o seguinte, eu não quero vir aqui fazer show de proselitista. Nós temos que acabar com essa situação de marketing, de resultado, aonde o povo e o eleitor, ele é eivado, né, de situações para pagar a conta e outra, e ser enganado. E ser enganado. Que é o pior, né? O que é pior. Você não tem o retorno do que você veja o caso da ex-presidente Dilma. Quer dizer, tudo que ela falou na época da campanha, ela fez exatamente o contrário. Você vê agora, nós temos a oportunidade de estar sendo privatizada a Eletrobras, a ação dela já explodiu. Sim. Por quê? Porque, na verdade, você, todas as vezes que você põe a iniciativa privada em cima de atividades da iniciativa privada, nós temos que acabar. Sim, isso é a melhor coisa do mundo. O poder público, nós temos que ter o Estado mínimo. O gestor público, isso. O gestor público é um gestor público. Público, não. E o gestor privado sabe fazer com isso. Você veja os aeroportos, foram privatizados, passaram a ser do primeiro mundo. Você veja a Embraer, tá certo? Você veja o sistema todo de telefonia, o sistema todo de eletrificação. E passa a ter concorrência. Lógico, mas também tem o seguinte... Tudo precisa ser regulamentado. Vai ter o seguinte, o monopólio privado, esse é um escárnio. Porque o monopólio estatal ainda dá para se administrar. Sim. Porque quem administra é sempre um agente público que é eleito por um governador, que é nomeado por um governador, por um presidente, por um prefeito. Então você tem como administrar. Agora, o monopólio privado, que é o que está acontecendo hoje também. Isso aí nós vamos ter que também é uma outra situação. Então, eu acho que nós temos que ter a coragem de passar esse país a limpo, que é o que está acontecendo. Quer dizer, você veja que já estão cerceando o meu xará lá, meu querido xará do Paraná, o Sérgio Moro, não é? No sentido de fazer com que ele tenha, já fatiaram todo o processo, enfim. Eu também não vou discutir as decisões do ministro Supremo, dos ministros do Supremo, porque eles têm autonomia para isso. Você me dizia, antes de começar a entrevista, que o que mais te deixa abismado é que grandes veículos de comunicação são os que parecem que estão mais tendenciosos, é isso? Infelizmente. Infelizmente. E o que é pior, Rami, o que é pior, tendenciosos, fazendo jornalismo barato, com a finalidade de suprimir a verdade em razão dos interesses
da própria emissora. E nós estamos assistindo isso. Isso é horrível. Isso é, sem sombra de dúvida, algo que não pode acontecer. E ainda mais no caso da uma das maiores emissoras do país. Que isso é que não poderia. Claro. Porque ela tem credibilidade no mundo inteiro, tá certo? Ela tem um cast de grandes artistas, grandes jornalistas, grandes produtores. Acho até que teve rebelião entre eles, teve os mais sérios que se manifestaram. Eu acho que o que a gente precisa é exatamente isso, fazer com que essa família tenha a oportunidade, não é, de reaver os seus valores. O Brasil é muito mais forte do que tudo isso. Nós não podemos fazer com que a economia do país gire em torno de um processo que era formado por uma quadrilha. E uma quadrilha profissionalizada a assaltar o país. Ah, não, mas Redó, isso já existe há 30 anos. Não, pera um pouquinho. Mas nunca com essas proporções. Mas não tem que ter proporção nenhuma. É importante. A Organização das Nações Unidas, ela tem um critério, inclusive, a respeito do suborno, das propinas, tá certo? Sim. E dos casos da ilicitude por parte de agentes públicos. Quer dizer, você tem um critério aí que você pode ter, não é? Um processo de corrupção até 2, 3, 4% do produto interno. Isso existe. Em todos os países do mundo é assim. Todos os países do mundo. Sim, na Itália tem corrupção, nos Estados Unidos tem corrupção. Eu acho que não deveria Na Alemanha, que é um dos países mais sérios do mundo, você está dizendo, tem corrupção. O pessoal de casa. Agora, não pode o Brasil. A conta do supermercado, do roubo do chiclete, da balinha, quer dizer, eles não queriam ter roubo nenhum, mas acontece que acontece. Porque isso e já está na conta. E já está na conta. Mas nós não somos perfeitos. Isso. O correto era não ter nada, mas o que estava acontecendo no Brasil é roubando a mão aberta de tudo. Todo mundo ganhava, em qualquer escalão, uma coisa vergonhosa. Mas no próximo bloco, nós vamos continuar falando de liberdade de imprensa, do que estão confundindo mais uma vez liberdade de expressão com liberdade de imprensa, dos veículos que estão sendo tendenciosos e, claro, de todo bom jornalismo que há no Brasil. Não saia daí, não mude de canal, que a gente já volta. Fala, Rami, beleza, paz e amor, bip, bip, bip. Oi, Rami, tudo bem? Cheio de estilo, do estilo Rami. Boa noite, Rami. E aí, Rami, só na moral? Oi, Rami. Rami, beijo bem grande pra você. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Rami, tudo bem? Tudo bem, Rami? Como vai? Um grande beijo, um grande abraço. Rami, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Boa noite, Rami. Oi, Rami. É um prazer estar aqui falando com vocês. De volta com o Estilo Rami, eu tenho ao meu lado Sérgio de Azevedo Redó, doutor, professor e presidente da nossa Associação Paulista de Imprensa. Redó, nós falávamos no outro bloco da falta de credibilidade dos grandes meios de comunicação. Evidentemente que não são todos. Eu também quero fazer uma parte aqui, dizendo, por exemplo, a TV Gazeta tem um jornalismo imparcial. Exato. Não é puxando a sardinha para o meu lado, nem para o lado da TV Gazeta, é imparcial. O jornalismo da Gazeta é imparcial. Eles falam o que tem que ser dito, seja para A, para B ou para C. E eu acho que esse é um bom exemplo. A Fundação Casper Libero faz um jornalismo, não sei se você compactou comigo, não tenho sem dúvida. Puxar nada para sardinha para nenhum lado. Até porque aqui é uma academia. Aqui é uma academia. Casper Libero é uma das mais importantes academias de jornalismo do mundo, da onde nosso famoso professor Casper Libero, tá certo? Inclusive, também foi diretor da Associação Paulista de Imprensa, não é? Nós temos esse orgulho. Lá, pela Associação Paulista de Imprensa, passou Guilherme de Almeida, Assis Chateaubriand, José Maria Lisboa, não é? Monteiro Lobato e o próprio Casper Libero. Quer dizer, nós tivemos grandes homens, que a biografia de todos esses grandes jornalistas, advogados, envolvidos, né? Escritores, envolvidos na história do país. E outra, sempre lutando pela ética, pela dignidade, tá certo? Pela boa informação, pela qualidade. Porque, veja, Rami, nós somos seres humanos, indiscutivelmente. Então, nós temos tendências, tá certo? Nós temos tendência, claro. Quer dizer, nós temos... Um torce pro Corinthians, outro pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Eu particularmente torço pro Santos. Entendi. Quer dizer, então...
Não é? Então, ninguém é perfeito. Agora, por outro lado, você tem que levar em consideração o seguinte, quando você mexe com um veículo de comunicação, você citou a Gazeta e com muita qualidade, nós temos outros também bons veículos de comunicação. Com certeza. Com bons jornalistas. Mas antes, eu vou te interromper, peço desculpas. Não, por porque favor. você estava falando da Associação Paulista de Imprensa, que esse ano completa 84 anos. 84 anos. Parabéns. 1º de maio de 1933. E eu tive o prazer de estar com vocês. Vocês agora têm feito os debates. Me permita, você, por decisão unânime dos nossos Conselho Deliberativo, Conselho Superior e a diretoria executiva, foi eleito nosso presidente de honra. Muito o que obrigado, muito nos não honra. quero falar por quê, mas eu fiquei muito envaidecido. Obrigado. Eu que agradeço. Mas eu queria dizer, eu participei de um debate recentemente, então a associação, vamos falar um pouquinho da associação. Sim. Quer dizer, ela tem se movimentado para buscar a ética para ajudar a sociedade como um todo. Vocês fizeram um debate recentemente sobre a criminalidade Exato. em São Paulo. Exatamente, o primeiro fórum de criminalidade no estado de São Paulo. Por quê? Porque o primeiro tema hoje que aflige toda a sociedade é o crime, é o assalto, é a insegurança que a cidade vive. E nós tínhamos que debater. Levamos lá grandes autoridades da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército, Sim, eu estava lá, das Forças Armadas. Fato. Lógico, você nos deu a honra da sua bem apresentada postura, não é? As suas ideias, que inclusive lá recebeu uma série, não é, de elogios. E nós, na verdade, o Rami, estamos cumprindo com a nossa obrigação. Quer dizer, a gente precisa fazer com que a sociedade melhore. Nós precisamos de qualidade de vida. Tá certo? Quer dizer, veja, o mau jornalismo, a informação, a boa informação, bem empregada, ela só cresce, ela só fortalece. Eu sei também que o nosso grande, não é, um dos mais importantes jornalistas do mundo, Pulitzer, não é, ele tinha uma frase espetacular, né? Notícia boa não vende. Tá Sim, mas também você não precisa ter... Porque o prêmio Pulitzer, né, de jornalismo é o mais importante do mundo. Ultimamente a gente vê o noticiário e, infelizmente... É só notícia ruim. Mas, agora, infelizmente, é o que a gente vive... E o que nós temos que fazer? Aí vamos voltar ao nosso tema. Puxar a orelha dos nossos redatores. Terminar esse tema. Vamos terminar o tema. O que você acha que esses grandes veículos que você citou, Sim. não citou nominalmente, mas falou que são grandes, eles deviam voltar a ter ética, deviam voltar a dar notícias, é isso? Não tenho dúvida. Eu acho assim, em primeiro lugar, dar notícias com fontes de altíssima credibilidade. E dar o direito do contraditório. Porque nós temos colegas, infelizmente, que eles noticiam, eles julgam e eles condenam, sem dar o direito do contraditório. E outra, presunção da inocência, o devido processo legal. São todos princípios constitucionais que só o Poder Judiciário pode ter. O jornalista não pode ter isso. Sim, não cabe o jornalista condenar ninguém. Ninguém. Ele pode dar a opinião dele. E é muito importante. Sim. Nós temos grandes jornalistas, tá certo? Quer dizer, que fazem isso com muita propriedade, né? O Mitre, a própria aqui da Gazeta, Maria Lídia, enfim, os âncoras, né? Sim. O Zé Paulo de Andrade, o Boris Casoy, não é? Okay. Então, enfim, todos esses... Vamos parar por aí, porque senão a gente vai esbarrar em alguma coisa aqui. O Boechat, não é? Grande Boechat. Enfim, todos esses grandes jornalistas, né? O meu amigo Rami Moscovici, então, nós temos tudo uma pleiade de bons profissionais que enaltece o jornalismo, que fazem com que nós todos nos sintamos honrados em sermos porta-voz da informação. Agora, para que tudo isso aconteça, tem que haver sempre a verdade, o profissionalismo, a ética. Sem esses ingredientes, nós sempre vamos ter conceito distorcido e notícia mal dada. Falando em notícia distorcida e não maldada, eu vou voltar ao ano passado, quando nós tivemos as grandes manifestações, e aonde, por exemplo, dois jornais, os maiores dois jornais de São Paulo, um dizia assim, tem 100 mil pessoas, e outro dizia, tem 1 milhão de pessoas, com fotos de tudo que é jeito. Você citou... A de 100 mil pessoas, quando eles tinham interesse... 500 mil e 1 milhão. A Folha de São Paulo dizia 500 mil. Eu tenho, inclusive, essas duas capas na nossa sede lá na API. E eu fiz questão de colocar. Porque, veja, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo são dois dos maiores veículos de imprensa escrita do mundo. Não é? A família Mesquita e a família Frias. Nós temos que render homenagem a ele. Agora, a gente tem que puxar a orelha
daquele que fez essa brincadeira. Nós sabemos que a Folha tem os tendenciosos lá, tem o pessoal, não é, de esquerda, que, enfim, porque mesmo que a imprensa fale mal ou fale tendenciosamente, Sim. ela tem o direito indelével, intransponível de poder falar, de poder escrever o que quiser. É a Nós função vivemos dela, na mais absoluta liberdade de expressão e de imprensa, como em poucos países do mundo. Uma boa democracia. Uma excelente democracia nesse sentido. Você veja, nós temos na Inglaterra, nós temos nos Estados Unidos, os tribunais de ética, que são importantíssimos para punir os maus profissionais. Tá certo? De todos os setores. De todos os setores. Não é? É uma ideia que podia ter aqui também. Exato. Mas aqui está essa bruta discussão, o ideologismo, você entendeu? Entendi. A respeito dessa questão, se vai haver um marco regulatório, porque o marco regulatório, na verdade, vai fiscalizar conteúdo e não vai ficar se atendo só ao profissional, ao mau profissional, mas cercear o direito dele falar. Não é nada disso. Nós nunca, em momento algum, pregamos essa heresia. Nós precisamos, sim, sempre lutar pela liberdade de expressão, pelo direito da comunicação e a informação válida, honesta, extremamente direta e livre. Livre de qualquer tipo de cerceamento. Bom, eu quero dizer ao pessoal de casa que o que prevalece, e é a maioria, são os bons colegas jornalistas e a boa imprensa. E eu quero agradecer a você, Sérgio de Azevedo Redó, meu querido amigo presidente Rami. da Associação Paulista de Imprensa, mais uma vez pela presença. Obrigado. Você sempre vem aqui com muito conteúdo. Obrigado. E a gente fica feliz de poder levar esse bom conteúdo ao pessoal de casa, aos nossos telespectadores. E olha, Rami, você sabe que é renovado, né? Estar nessa casa fantástica, como disse, aqui é uma academia e ter um profissional da sua qualidade nos entrevistando e tendo a coragem de debater esse tema. Porque tem essa também. Muito poucos os veículos que entram no âmbito e dizem, não, tá vendo? Capaz de apanhar amanhã, né, na imprensa. Exatamente. Então, mas somente pessoas de credibilidade, que têm a sua estirpe, é que lembram em fazer o bom jornalismo e a comunicação correta. Muito obrigado, Redó, mais uma vez. Uma honra. A você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência. Relembrando que Estilo Rami volta domingo que vem, logo após o Mesa Redonda, às 11 horas da noite, aqui pela nossa querida TV Gazeta. Um super beijo a todos, uma excelente semana e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Estilo Rami.